É uma coisa interessante da gente sempre estar enfatizando, eu não me canso de falar isso, porque é o seguinte, na fase de transição de águas para seca, é onde a gente consegue, às vezes, com mexida pequena, mudar o resultado da fazenda. E quando se associa isso com transição de águas para seca, se associa isso com transição de seca para águas, é a hora aí que a gente consegue melhorar pelo menos aí meia arroba no desempenho total da fazenda com uma coisa muito simples. O que é o problema? O problema é que todo mundo banaliza isso, né? Ah, isso é muito simples e não para poder pensar qual que é o efeito que isso traz no negócio como um todo. Por exemplo, a gente olha esse capim aqui, tá vendo? Ele tá verde, ó. Todinho verde, de fora a fora, ó. Tá? Só que, o que acontece? Você pode ver que ele já soltou a semente. Então o capim, quando ele começa a sementear, ele perde qualidade. Ele diminui proteína, ele diminui nitrogênio e ele também aumenta a fibra. Que tal dia que vai que de fibra? Aumentou fibra é o seguinte, o capim ele fica menos digestível. O animal aproveita ele menos. Então, por mais que o capim esteja verde, ele não é um capim mais de tão boa qualidade igual ele era no início de janeiro, final de dezembro. Tanto que quando você simula aqui, ó, um animal, né, um pastejo, você pega esse capim e você tenta fazer uma bolinha com ele, ó. Isso aqui eu faço direto no meu perfil, quem me acompanha já sabe. E quando você vai pegar a folha do capim, você tenta fazer aquela bolinha para ela poder ficar perfeitinha, né? No mês de janeiro, ela fica bonitinha, arrumadinha. Quando você pega agora mais pro final, né, das águas, você pode ver que ela já não faz aquela bolinha perfeitinha, você vê que ela já fica com já mais espetadinha. Isso quer dizer o quê? Que o capim está muito fibroso. Quando ele aumenta a fibra, o que acontece? Ele cai o aproveitamento. Então o animal, ele não aproveita tão bem mais esse capim igual ele estaria aproveitando lá no início das águas. E isso faz o quê? Faz o desempenho cair, que é o ganho de peso, que é a prenhez, tudo isso. Então, a gente vê que muita gente tem medo de ureia, né? Todo mundo tem medo de ureia. Pessoal, ureia para poder dar problema é só se você estiver fazendo muita cagada na fazenda. Então, se você tiver uma constância de produto, se o animal, se os animais, se os lotes estão bem mineralizados, nunca falta produto, você pode usar tranquilamente, que dificilmente você vai ter problema. Você tem uma noção, em 15 anos de profissão só tive problema com ureia 2 vezes, e essas 2 vezes elas foram erros operacionais, tá? Então quando você coloca adição de nitrogênio, que é a ureia, o que acontece? Qual que é o papel da ureia? Ela ajudar o animal a digerir essa fibra que já está dura. É a mesma coisa da feijoada que você está comendo lá, você não coloca a couve, você não coloca a laranja para poder ajudar na digestão da feijoada. É a mesma coisa, a ureia é como se fosse lá a sua couve, é como se fosse a sua laranja, que vai ajudar você a fazer a digestão do alimento, né, daquilo que você está comendo. Então isso ajuda a gente o quê? Quando você coloca essa ureia, quando você coloca esse nitrogênio, é justamente para a gente poder manter o ganho que a gente venha tendo, né, que os animais na verdade vinham tendo lá do período das águas. Então se você estender, né, se você manter esse ganho numa constante aí geralmente aí de 60 a 90 dias, que é essa fase de transição, aonde o ganho tende a cair, você vai conseguir aumentar aí, juntando, né, com o período de transição do final de seca para as águas, juntando essas duas coisas aí, você vai conseguir melhorar aí 15, né, que é meia arroba, às vezes até uma arroba dentro do negócio como um todo. Aí você pega isso e multiplica pela quantidade de animais que tem na fazenda, que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando.